E começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo, esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E o convidado dessa semana é o Cacofonias. O Caco é lá do podcast Minuto de Silêncio. Ele também é roteirista do Zorra Total e ele já participou do Eu Tava Lá em uma outra oportunidade. Se não me engano, foi lá no episódio número 5. A gente vai conversar sobre isso durante a conversa. Mas antes de ligar pro Caco e ver que história ele tem para contar pra gente dessa vez, eu quero só dar 2 recados muito rápidos. O primeiro recado é que tem muita gente assinando Eu Tava Lá no plano que recebe podcast diário, ou seja, se você não sabe disso, se você não ouviu os episódios anteriores, agora Eu Tava Lá, além de ser um podcast de segunda-feira, ele também é um podcast exclusivo para assinantes, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Tem episódio todo dia por só R$5 por mês. O que eu queria dizer é que tem muita gente que tá assinando e não tá entrando no grupo secreto lá do Facebook. Eu suspeito que isso é porque as pessoas não estão recebendo os meus e-mails. Sempre que alguém assina o podcast, eu mando um e-mail pra pessoa, colocando ali algumas informações básicas de como faço pra escutar o podcast. Basicamente é entrando no grupo de assinantes lá no Facebook. E tem muita gente que não tá entrando, então eu acho que a galera não tá recebendo o e-mail. Então assim, se você assinou Eu Tava Lá nos últimos dias, aí, nas últimas semanas, e não entrou ainda no grupo do Facebook, dá uma olhada no seu e-mail, dá uma olhada na caixa de spam do e-mail que você usou lá no PicPay, lá no Padrim, lá no PayPal, e eu garanto que tem um e-mail lá esperando por você, e aí você entra no grupo secreto do Facebook, eu vou aprovar a sua entrada, e aí lá tem todos os episódios que você perdeu do podcast diário do Eu Tava Lá, beleza? Esse foi o primeiro recado, que envolve um pouco do segundo já, que é isso, são os planos de assinatura do Eu Tava Lá. Entra eutavalá.com.br/assinantes, lá tem todas as informações que você precisa. Tem plano de R$5, onde você tem acesso a esse podcast diário, tem um plano de R$15, onde além de participar do grupo secreto no Facebook e ter acesso ao podcast diário, você também recebe com antecedência o conteúdo bruto da gravação, com todas as conversas aí que foram cortadas aqui do episódio final. Você recebe antes e você pode ouvir o conteúdo exclusivo também. Tem também um plano onde você pode participar do grupo de WhatsApp dos ouvintes, que é um grupo bem legal, onde tem lá pessoas de todos os lugares desse mundo. É verdade, tem gente de vários países diferentes lá, e é uma galera muito legal que movimenta o grupo o dia inteiro. A gente conversa muita coisa de bastidores, Eu Tava Lá, a gente troca muita ideia e eu peço muitas opiniões pra eles também sobre coisas que a gente vai fazendo aqui no podcast pouco a pouco. Então se você quiser ser um ouvinte ainda mais próximo, além de ouvir podcast do Eu Tava Lá todo dia, além de receber o conteúdo bruto, você também quiser fazer parte do grupo do WhatsApp e trabalhar ali numa consultoria do Eu Tava Lá, que é mais ou menos o que rola durante a semana, entra lá nesse plano do grupo de WhatsApp e é só alegria, beleza? Então agora, sem mais enrolação, vamos ligar pro Caco e ver que história ele tem pra contar pra gente. E aí, Caco, como é que vai, cara? Tudo ótimo, tudo incrível, tudo Magic, tudo Big Bang, Brian. Oh, que beleza, que simpatia. Lembra que a primeira vez que eu te convidei pra esse podcast, tu não sabia que eu ia estar gravando quando eu te ligasse? Sim, agora eu aprendi direitinho, não entrei falando merda, entrei bonitinho, né? Saudação aos ouvintes aí, eu tava lá, pô, prazer estar aqui de novo, cara. Coisa boa, cara, muito legal receber de novo pessoas, especialmente quando são pessoas que têm muitas histórias boas, e a gente já vai entrar daqui a pouco na tua história, que eu não conheço essa história, mas o título é maravilhoso. É, pô, que bom, que bom. Quando o Cosma participou a segunda vez, eu falei, porra, queria participar de novo também, pô. E aí surgiu agora a oportunidade, cara. Porra, eu sou ouvinte do teu podcast, eu gosto muito, cara, desse modelo. Que legal, que legal. Eu sou ouvinte do Minuto também, inclusive eu tava gostando muito do Minuto na Copa. Pena que acabou a Copa. Ah, que bom, que bom. É, acabou a Copa, né? Mas vão vir outras coisas aí. Vai ter as eleições agora que vão ser praticamente uma Copa, né, cara? Eu acho que, inclusive, na eleição vai ser bom que vai ter mais briga de torcida, cara. E a gente tá querendo fazer o Minuto nas urnas, vamos ver se vai sair. Muito bom, cara, do caralho. Porra, que eu tava falando de convidar de novo pessoas, a hora que tu falou do que tu ouviu do Cosmo, eu pensei que tu ia dizer, porra, de novo meus convidados, que saco e tal. Mas não é o caso, né? Não chega a enjoar. Não, pô, eu gostei, eu gosto muito dele contando história, eu acho bacana. É muito bom. E eu pensei por um lado assim, porque eu tava com a ideia de chamar vocês de novo, pessoas que já participaram do podcast, pra contar outras histórias em outro momento, mas eu pensei em fazer isso na segunda temporada. Tipo, fechar uma temporada e aí chamar de novo as pessoas na segunda. Mas aí, cara, o Cosma, ele tem uma história muito louca. E é foda, assim, é até um desperdício. Eu precisaria de 50 temporadas pra gravar todas as histórias que o Cosma já me falou que tem.
E aí eu falei, não, eu vou liberar, vamos chamar a galera de novo. E, cara, outras coisas sobre o minuto aí que tu queira falar antes de entrar na história, além do minuto na Copa e do promissor minuto nas urnas, tem alguma novidade, alguma coisa legal pra comentar aí antes da gente entrar na tua história? Cara, pedi pra galera ir lá ouvir, quem não conhece, né, o Minuto de Silêncio, que é um podcast de humor. Inclusive essa história, cara, o que eu gosto muito no teu episódio, que eu acho, no teu podcast, que eu acho um diferencial do caramba, é que assim, por exemplo, a história que eu vou contar, eu contei na segunda temporada do Minuto, mas contei rapidinha, cara. Tem muita gente em volta da mesa, então tu menciona, assim, a história, né? É uma história que eu contei no episódio Lado B Carioca, alguma coisa assim, acho que é esse o nome do episódio, Lado B Carioca. Eu vou botar o link na descrição do post aqui. E, cara, assim, contei rapidinho. E aqui dá pra explorar, dá pra você contar todos os detalhes da história, né, cara? Então a história vai com requintes, né? Ainda mais no minuto que tem 14 pessoas na bancada. Exato. Eu acho impressionante, cara. Exato. Cara, eu vejo as fotos no Instagram de vocês, assim, vocês fazem uma selfie na bancada, tem que fazer a foto com uma lente com ângulo muito aberto, assim, porque é muita gente, cara. Eu fico impressionado como que consegue. Porque agora, cara, a gente recebe ouvinte no escritório, né? Então, fica a gente na mesa e fica um paredão de ouvinte atrás. Cara, se pegar fogo lá, não tem saída de incêndio, não tem nada. Vai ser eu vou pisotear o ouvinte, vai ser uma bagunça do cacete, né, cara? Porque fica todo mundo espremido ali naquela sala, cara, com ar-condicionado mesmo, vai ser gente sua, cara. Tem noção de tanta gente que fica. E vai assistir mesmo, por incrível que pareça, né? Que legal, cara. Inclusive, na preparação aqui pra gravar contigo, botei meu filho pra dormir, né? Por isso que a gente tá gravando imerso na madrugada, 4 da manhã, por causa disso. E o moleque tem que dormir, aí, eu preparei aqui minha cachaça, que eu tô gripado, cara, pra rebater a gripe, né, cara? Tomando uma cachaçinha. Uma cachaçinha que eu ganhei de ouvinte, diga-se de passagem. Eles levam coisas lá pro escritório, né? Legal. Aí esse ouvinte, que é o Eric Santiago, ele levou uma cachaça que o avô dele traz de Minas, que é fabricada lá, e ele traz numa garrafa de outra coisa. Tá na garrafa de vinho, por exemplo, a cachaça. Porque não tem nem garrafa pra botar. Aquelas paradas ultra caseiras, assim, né, cara? Se o cara mijou na garrafa, não sei que porra é essa. Aí ele falou só que a cachaça da boa, cara. E a embalagem é horrorosa que me passa credibilidade, que minha esposa diz assim, cara, tu vai no supermercado, só traz os produtos com as embalagens mais feias. E que eu acho que feia te transmite uma coisa assim, é caseiro, é uma coisa cult. Aí no Rio tem aqueles caras que vendem água sanitária em garrafa PET? Tem, cara, tem. Essa que é boa, né, cara? Essa aí é limpa, cara. Resiste aos restos de Coca-Cola, cara. Dizem que Coca-Cola é a melhor coisa pra derreter tudo. Uma vez contaram pra minha avó que a Coca-Cola era boa pra tirar ferrugem. Sim. E aí ela pegou 2 litros de Coca-Cola, derramou num balde e lavou a janela da cozinha dela. Cara, Coca-Cola é bom pra limpar mármore, pra tirar verruga, pra fazer tudo, cara. Tirar verruga. A minha mãe se bronzeava com Coca-Cola. Isso deve dar uma merda. Cara, deve ficar um tanto de marca. Certamente é cancerígeno aquele negócio que não tenho dúvida, cara, eu tenho dúvida. Certamente vai dar câncer. Cara, eu tava vendo aqui qual foi o episódio que tu participou e foi o episódio número 5. Faz tempo pra caralho já, a gente tá no 20, eu acho. 30 de março que abriu aqui no meu Skype, a última chamada que foi 30 de março, foi nesse dia que a gente gravou. Que legal, o Skype é legal que ele salva essas coisas aí, salva esses momentos. Demais, cara. E outra coisa da gente tá gravando essa hora tarde é que hoje eu fiz aula de boxe, entrei pro boxe, agora eu sou um esportista. Eu vi que tu postou no grupo que eu tava lá, cara, tu tá treinando autodefesa, né? Treinando autodefesa, cara, é muito legal, mas eu tô fudido, eu tô quebrado, eu acho que de repente eu tô até meio rouco, porque, sei lá, porque tem exercícios lá, antes do fight, antes da luta real, tem exercícios que são os alunos que fazem a contagem. E aí eu dei uns gritos lá, eu tô meio acabado, mas vamos em frente. Mas tu tá quebrado que apanhou por causa do exercício? Não, como foi a minha primeira aula, eu não entrei pro combate físico com ninguém. Foi só eu e o espelho. Tu já tá quebrado sem o combate físico quando começou a É que eu sou muito sedentário, né, cara? Aí, porra, eu fiz uns polichinelo lá, fazia 5 minutos que eu tinha entrado, eu já tava morrendo. Aí o resto foi só quebrar os músculos aí por conta própria. Mas eu vou sobreviver e eu tô detalhando essas minhas experiências com o boxe no episódio diário do podcast do Eu Tava Lá, que é exclusivo pros assinantes. A galera já ouviu o recado no começo do episódio e sabe como eu faço pra ouvir. Sim.
Beleza, cara, então tu participou do episódio 5 aqui, que se chama O Dia em que eu Tentei Processar Alguém, é um episódio maravilhoso. Na época era eu que editava ainda, agora a gente tem um editor aqui, o podcast deu uma evoluída boa, e a edição desse episódio, pra quem tá ouvindo esse e não ouviu o quinto, eu peço paciência pra ouvir o quinto episódio, que a história é muito boa, mas a edição não era tão boa assim. Então vale a pena ouvir igual, mesmo com uma edição porca. Então vamos lá ouvir, acho que vale a pena. Essa história é boa, história de catástrofe, de tragédia pessoal. Você que gosta de ver vídeo cacetada, pessoas sofrendo, você vai gostar. Muito bom, muito bom. Cara, e a história que tu vai contar hoje, tu me deu um título e eu sou péssimo pra guardar os títulos das histórias que as pessoas me contam. Mas eu lembro que ela envolve um animal e ela envolve uma cidade do Rio de Janeiro. Sim, o título é Deu Bode. Deu Bode, muito Deu bom. Bode, o título é Deu Bode e envolve Madureira, que é um bairro do Rio de Janeiro, né, cara? Madureira, que é um bairro e uma escola de samba do Rio de Janeiro. Escola de samba não, ela tem duas escolas de samba, que é a Portela e a Império. Ah, não tem nenhuma escola chamada Madureira? Não. Eu tinha certeza que tinha. Então eu errei, cometi um vacilo. Mas é que tinha um samba enredo que falava sou carioca, sou de Madureira. E aí eu tinha certeza que sou de Madureira era sou da escola de samba. Porque, cara, Madureira é conhecido por essa parada do samba também, né? De ter as duas escolas fortes lá, então é comum ser citado aí em samba. Inclusive na Avenida Brasil tinha, né, Madureira, que eles fizeram uma paródia dessa música. É mesmo? Só que com Divino, né? É Divino! Quem viu a Avenida Brasil lembra dessa porra, né? Era baseado nessa música de Madureira, cara. E, cara, você já falou aí que eu trabalho na Globo, não sei se os ouvintes sabem, estão ligados, mas eu sou roteirista, né? Uhum. Então vou começar, já que você começou pelo cenário, vamos começar descrevendo esse cenário, né? Pra quem não é do Rio de Janeiro entender, né? Certo, eu mesmo não entendo o cenário se não for bem descrito. Então vamos lá. Madureira, cara, é fundamental que o cara entenda, porque assim, eu não tô falando de bairro rico, eu tô falando de um bairro, assim, pobretada mesmo, subúrbio, sabe? Então, cara, tô falando de um bairro de subúrbio, que no Rio de Janeiro tem uma parada de ser berço da malandragem, sabe? O cara malandro e tal. Sim. Porra, aquele típico malandro de chapeuzinho, sabe? Essas coisas. Madureira ligada a samba, escola de samba. É uma questão mais local, assim, né? Porque no resto do Brasil, o carioca é o malandro. Isso. E aí, no Rio de Janeiro, o cara de Madureira que é malandro. O cara de Madureira que é o típico malandro, exatamente. Certo. Os dois malandros típicos, assim, do Rio de Janeiro é o cara de Madureira ou o cara da Lapa, entendeu? São os dois caras típicos, assim. E só que o cara da Lapa é um centro, uma coisa mais romanceada. Madureira é a realidade da coisa, né? E aí é um lugar berço da malandragem, do samba, camelô, né, cara? Pô, tem uma época que tu não conseguia andar nas ruas, de tanto camelô que era, né, cara? E essa malandragem foi evoluindo também, porra, tem muita briga de facção, né, cara? Quem é do Morro da Serra, pra você entender. Deus. Tem uma rua que é Edgar Romero, que é a rua onde se passa a nossa história. A Edgar Romero, cara, de um lado ela tem o Morro da Serrinha e do outro ela tem o Morro do Cajueiro. E um morador não pode ir no outro, que são de facções inimigas. E às vezes sai guerra entre os morros, eles atiram de um lado e do outro da rua. Então se tu tá passando no meio da rua, cara, fica assim, tu não consegue atravessar a rua. Caralho, que absurdo, cara. É nesse nível. Então estamos falando desse cenário. Porque nesse cenário aí que eu vivia quando eu era novo. Porque eu estudava em Cascadura, que é um bairro assim colado em Madureira, né? Tá. E eu morava em Cascadura. Eu estudava em Cascadura, no Colégio de Arte e Instrução. Inclusive, se você ouvinte estuda no Colégio de Arte e Instrução, faça contato, porque eu sempre gosto de conhecer gente que estudou nesse lindo colégio. E morava em Vila Valqueire, que é um bairro perto. E dava para ir a pé, assim, com algum sacrifício de Cascadura pra Madureira, pra Vila Valqueire. E tinha um campinho ali no meio, que era onde o Roberto morava, que era um bairro ali onde o Roberto morava, que é um bairro menorzinho. Quem mora no campinho diz que mora no Valqueire, mas aí chega a correspondência de Cascadura e ninguém sabe onde porra é aquela, né? É um lugar perdido. Mas a nossa história se passa ali mesmo em Madureira, que é essa confusão, bairro cheio pra caceta, tem shopping, tem camelô, tem assalto pra caraca, tem tudo que tu imaginar, né? Shopping, camelô e assalto. Descreveu o cenário total, completamente. É um lugar assim... Um lugar maneiro de se conhecer, cara. Porque tem de tudo. É o Rio de Janeiro real. O Rio de Janeiro como as coisas são. E, cara, eu estudei nesse Arte Instrução em Cascadura, que é um colégio interessante, porque era um colégio que ele era muito tradicional. Pra você ter noção, meu pai e minha sogra estudaram na Arte Instrução. Era um colégio tradicional do subúrbio, assim. Só que, quando eu estudei, cara, o colégio já tava ultra decadente. Pra ter noção, o colégio faliu comigo lá dentro. Caralho! O colégio foi vendido, cara, o colégio tava ultra abandonado, assim, era uma merda de colégio. Não tinha... o colégio tinha 100 anos já, assim, tinha decadente, porque o criador do colégio morreu, aí deixou pra herdeiro. Sabe como é que herdeiro faz, né, cara? Pode a porra toda.
O cara, pra você não Sim, sim. o herdeiro do que ficou no colégio, o dono do colégio, filho do criador, ele era tão maluco, cara, que ele investiu dinheiro em carro de Fórmula 1 e fazia exposição na quadra do colégio. Exótico, o cara é exótico. Se tu digitar aí no Google, Colégio Instrução Sidney Cardoso, que é o nome dele, né, do herdeiro. Tem as exposições dele lá, com os carros dele lá na quadra do colégio. Caralho. Porque os fatos que eu falo aqui provo, né? Eu provei do outro, né? Tu viu que eu mandei as fontes todas, né, cara? Aqui não tem. É verdade, cara. Não, nossa. Mentira, é verdade. Eu tinha até esquecido disso. A tua outra história, ela envolve um trabalho que tu fez, que era uma palestra, e ela envolve uma pessoa que tu processou. E aí tu não só mandou o print dos e-mails onde tu conversava lá, cobrando o cara antes de processar, mas tu mandou o slide da palestra, que é maravilhoso. Exato. É maravilhoso aquele slide. Às vezes eu tô meio triste, eu vou lá ver aquele slide pra me animar. E aí, cara, a gente estudava nesse colégio e, assim, quando eu tinha entre 10 e 15 anos, na verdade, assim, por volta dos 10 anos, passou a ser vergonhoso eu ir de transporte pra casa. Porque os meus amigos, 10 anos ali, porra, no subúrbio, a galera com 10 anos já acha que é bandido. Então eu ficava assim, porra, vai de transporte. Eu ia na Kombi do tio Cidinho, cara. Então, porra, eu não podia chegar pros meus amigos, todo mundo indo embora a pé, eu falava, vai com o tio Cidinho. Porra, era mó vergonha, sabe? Eu já era, porra, zoado pra caralho no colégio. E aí, cara, porra, eu ia na Kombi do tio Cidinho, não tinha porquê, né? Aí começou a minha luta pra ir embora pra casa, consegui, minha mãe permitiu, só que minha mãe sempre ficava, não pode ir pra não sei onde, não vai pra Madureira, que não sei o quê. A frase era, não vai pra Madureira, porque Madureira é onde tudo de ruim aconteceu. Eu tinha que pegar o ônibus ali em Cascadura e ir direto pro Valqueire, né? Só que o point da galera, cara, isso a galera, com 11, 12 anos, ó, Brian, o point da galera era ir fumar no Tem Tudo. O Rio de Janeiro é muito legal, né? A galera... Cara, a galera queria ir com 12 anos fumar no Tem Tudo, que o Tem Tudo era tipo um shoppingzinho lá de Madureira, ou pichar as paredes. Se tem tudo, tem cigarro, né? E não era cigarrinho de chocolate, não, era cigarro mesmo. Tá. Aí, porra, minha mãe ficava, não vai pra Madureira e tal. Só que, porra, eu queria muito ir jogar flip em Madureira, jogar Tekken, essas porra, né? Fumar um cigarro? Não, fumar cigarro não, que eu tinha maior medo de passar mal. Imagina passar mal depois de tomar esporra da minha mãe, cara. Aí eu tinha maior medo. Imagina só. E aí, tinha um malandro que morava no Valqueire comigo, e, cara, minha mãe, não anda sozinho não, anda com um amigo. E o cara que morava, cara, no Valqueire comigo, chamava Marcos Maluco, era o apelido dele. Aí o Marcos Maluco, cara, sempre ia de ônibus comigo pro Valqueire, pra eu não ir sozinho, sabe? Aquela, sabe, um protege o outro, sabe? Sim. Marcos Maluco. Sei. Marcos Maluco e eu. Só que o Marcos Maluco, cara, ele tinha umas histórias que era muito louco. E aí começa a descrever o personagem que é o protagonista dessa história. Que eu nunca sou o protagonista de porra nenhuma, eu só me fodo nessa história, né? Mas o Marcos Maluco, cara, por exemplo, pra você entender, tinha vezes que ele não queria ir pra casa. Aí ele falava, Caco, eu vou pra tua casa. Eu não, cara, porra, lá em casa não dá, cara. Não pode chegar assim na minha casa. Ele, não, vou almoçar na tua casa. Cara, não dá pra almoçar na minha casa hoje, cara. Não tem comida, cara. Aí, só que ele fazia, cara, eu entrava na casa, aí daqui a pouco telefonava a vizinha, ela falava assim, ô Caco, oi, tem um amigo seu pedindo dinheiro aqui na porta. Ele ficava pedindo dinheiro na porta. Esse era uma... E aí, cara, sempre dava alguma merda. Eu ia com ele, mas, por exemplo, ele no lugar de fazer sinal pro ônibus, sabe como é que ele gostava de parar o ônibus? Ele deitava no meio da rua e falava, o ônibus vai me ver, ele vai parar, que ele não vai ter coragem de passar. Porque os ônibus passavam pra estudante, né? Não parava, né? Quando a gente fazia sinal. E ele deitava pra parar o ônibus, na frente do ônibus. Ficava, Marco, tu vai morrer, filha da puta. Não, eu vou parar o ônibus. Que bom que sempre deu certo, né? Cara, que bom, né? Mas, cara, o cara era o Marcos Maluco. Eu lembro até hoje também uma história boa de ponto de ônibus, cara. E a gente tava no ponto de ônibus, e aí tinha uma menina. Pô, a gente devia ter o quê? Uns 12, 13? Uma menina que devia ter nessa faixa, 12, 13 anos. Aí ele olhando assim, né? Tá. Aí ele tá vendo a menina, mó gatinha. Aí ele vou chegar nela. Eu, ai meu Deus. Vai ele até mim e fala assim, oi, você vê a novela Viagem? Eu pra ele falou, não. Ele, tá. Virou as costas e veio embora. Deu não. Caralho. Tem uma história muito emblemática dele também no Astituição, e ele brigou com um cara, né? Só que o cara era muito maior. Era o Terson, olha o nome do cara. Lembro até hoje. O cara maior, e ele, como não aguentava dar porrada no cara, esperou o cara ir pra educação física e mijou na camisa do cara, né?
no vestiário, cara. Ou seja, personagem. Esse é o protagonista da nossa história, Marcos Maluco, né, cara? Muito bom. E aí, Marcos Maluco, um belo dia, porra, era uma sexta-feira isso, lembro como se fosse hoje. Era uma sexta-feira, eu, porra, com medo, mas sempre a fim de fazer uma merda, né, cara? Porque eu sou cagão pra caralho, mas, porra, eu tenho uma coisa irresistível a fazer merda, que é impressionante, por mais cagão que eu seja. Tava dando a hora de ir embora, ir pra casa, eu ia sempre com ele. Às vezes eu chegava um pouco mais tarde em casa, por quê? Porque a galera às vezes ficava de papo, jogava uma bola, de latinha, aquele futebol que amassa latinha e joga, tá, essas paradas. Marcos Maluco vira pra mim e fala, aí, bora lá no Mercadão de Madureira. Aí eu, malandro, não, né, cara, Mercadão de Madureira longe, cara. Não, cara, preciso muito ir, cara, não posso sozinho, não. Eu, porra, cara, não vai dar, cara. Minha mãe vai falar pra caralho, não, por favor, cara, por favor, vamos lá. Começou a encher o saco, né, cara? Mercadão de Madureira, cara, é tipo, como é que eu vou explicar, cara? Um mercado municipal, em São Paulo não tem isso, porque o mercado municipal daí é chique, né, cara? Mas é tipo um mercado, assim, de abastecimento, que tem tudo barato, assim, vende atacado, sabe? Tem caixas de bala, de frutas, peixes, artigos religiosos, tudo em caixas, assim, vende atacado, tudo muito barato, sabe? É uma parada que recebe muita coisa, assim, ele abastece ali o subúrbio. Sabe? Ele, porra, vamos lá no Mercadão de Madureira. Eu falei, não, cara, eu não vou. Ele falou, cara, é o seguinte, deixa eu falar a parada. Porra, minha mãe tá com as dívidas aí com o santo. Então, porra, eu tô precisando, cara, dar uma moral. É o seguinte, cara, ela tá cheia de dívida na vida dela mesmo, ela tá com as dívidas com o santo, tá começando a dar tudo errado na vida dela. Eu tô precisando comprar um bode. Que específico. Aí eu falei, caralho. Ele falou, porra, vamos lá comprar um bode comigo, cara. Eu, cara, não, cara. Ele, porra, vamos lá, cara. Depois a gente volta pra casa, ninguém vai saber, tal, é rapidinho, fica nesse papo. E aí, porra, minha curiosidade apitando, né? Porra, como é que vai ser comprar um bode, né, cara? Porra, vai ser... Não tem delivery, né? É, cara, vai ser minha passagem pra vida adulta comprar um bode pra macumba, né, cara? Vai ser meu passagem. Aí falou, porra, vamos lá. Aí a gente saiu de Cascadura, passa o viaduto Negrão de Lima, chega ali por Madureira, pega Edgar Romero, entra no Mercadão de Madureira. Uma coisa assim de 20 minutos a pé, né? Tá. Cara, chegamos, só que, cara... Eu tô pensando em voltar depois. Cara, porque se tu vai a pé, depois pra voltar, fudeu. Cara, aí que tá. Aí, cara, são crianças, bem ou mal se pensa, de 13, por mais que tu se ache adulto na época, né? E tem criança de 13 que é grande, que parece adulto. Mas, cara, nós éramos crianças de 13 anos. Nós éramos crianças de 13 anos entrando num mercado. E, cara, eu raríssimas vezes tinha ido e tava indo sozinho, cara. E, cara, era uma parada meio opressora, porque lá tem um monte de imagem de santo, assim, de Exu, de Pombagira. Cara, e elas eram maiores que eu, cara. Me olhando, eu olhava de baixo, cara. Eu tava com um cagaço, ali, eu tinha medo de uma macumba do caralho. Eu tava com cagaço. E eu sou, cara, o elemento fundamental pra sustentar a malandragem, que é o otário, né, cara? E eu tava ali de otário. É o ecossistema da malandragem, né? A malandragem não funciona se não tiver o otário. Exato, cara. Eu tava ali de otário na mão dele, cara. Cara, sendo conduzido, porque eu nem sabia direito como é que andava no Mercadão. Só que eu também não queria pagar de otário e, assim, dizer que tava com medo. Entendeu? Então eu tava me cagando, cara. Eu tava me cagando andando aquilo ali. Ele, porra, ele parecia já assim, nativo da parada, né, cara? Ele conhecia o negócio ali, né? A família dele, pelo que eu entendi, era do candomblé, da Umbanda, acho que é candomblé, né? Umbanda, acho que não mata bicho. E aí, cara, tava andando... É sempre muito perigoso falar essas coisas porque eu não faço ideia, então vai ter alguém que vai ouvir, sabe, e vai ficar puto. É do candomblé. Umbanda não mata bicho, acho que eu aprendi direito, acho que é isso aí. E aí, tava andando lá, né, cara, eu olhando, cara, aquele Exu Pombagira, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, o que eu tô fazendo? E eu pensando na minha mãe, no esporro que eu ia levar, e se eu ia conseguir voltar pra casa, né, cara? E aí, eu andando com ele ali, e aí chega aquele momento que a gente entra numa ruazinha, assim, do Mercadão, porque ele tem muitas ruas, assim, sabe? É grande mesmo. E, cara... É uma porrada de bicho, cara, preso. Pombo, galinha da Angola, galinha normal, bode. Puta que pariu. Aí, meu amigo, começa aí, Marcos Maluco indo de loja em loja de bode, assim. Aí, moço, quanto tá o bode? Eu imagino o cheiro desse lugar. Caralho, fedorento pra caralho, amigo. Cara, dica de turismo. Quem quer ver o Rio de Janeiro real, vai no Mercadão de Madureira.
Porque tu não imagina, no meio da cidade grande, cara. Porque, porra, fala bode, você associa campo, né, cara? Você não imagina que no meio da cidade grande tem um lugar que vende bode, cara. Porque eu tô falando subúrbio assim mesmo, assim, de porra, engarrafamento, lugar pesado, assalto no sinal, e um bode não combina com esse ambiente, não é uma parada nada a ver. E aí, cara, porra, começa ele. Moço, quanto é que tá o bode? Aí tanto, cara, se eu não me engano, na época, foi ali o começo do plano real, cara, o bode não era uma coisa muito barata, não, acho que era uns R$50, né? Caralho. Aí começou, quanto é que tá o bode, mano? Ah, tanto, quanto é que tá o bode? E ele, porra, pechinchando o bode, amigo. Aí o cara... Quais são os critérios pra comprar um bode? É só o preço? Não tem que olhar o dente do bode, do cavalo, essas coisas? E aí que tá, porque assim, eu não tenho o menor... Eu não sou veterinário, né, cara? Eu não tenho o menor critério pra comprar um bode. Eu não sabia, eu tava ali fazendo companhia pra ele, né, cara? E eu tava atrás do bode, cara, e a gente não sabia... Assim, como comprar um bode, cara? O bode tem que ser preto, não sei o que, cara. Porra, sei lá. Tem que ver se o santo não é muito exigente também, né? Cara, porra, ainda mais o cara com R$50, não sei, cara, o que ele queria lá de bode, né, cara? Aí eu moço, bode. E, cara, e duas crianças, cara, não inspiram respeito nenhum, né, cara? Realmente. Porra, vai comprar a porra do bode. Aí chegamos pra comprar o bode. Ele achou um lá que tava no preço que ele achava justo. O bode tava velho já. Escolheu o bode lá. Não, o bode meio magrinho até, cara. Coitado do bode. Aí escolheu o bode e aí começa a saga, né, cara? Que você bem sinalizou. Que agora vamos voltar, né, cara? Ele amarra o bode na cordinha, né, cara? Puxa pelo pescoço. E aí tem uma coisa... igual cachorro. É igual cachorro. E aí tem uma coisa interessante que é o seguinte, eu não sei se é típico de todos os bodes, mas eu descobri que esse bode em particular, não sei se ele tinha algum trauma, mas o bode, ele não desce escada. Eu não sabia disso. Eu não sei se era esse que era traumatizado, tava assustado, sei lá qual era. Será que é superstição? Porra, e o bode não descia escada, amigo, esse bode lá. E nessa época, o Mercadão, porque hoje em dia tu vai no Mercadão, o Mercadão tem escada rolante. O que eu recomendo ter assistido, porque você vê bode andando de escada rolante hoje no Mercadão. Então, são imagens... Cara, é uma imagem muito surrealista você ver um bode andando de escada rolante. Só que nessa época, realmente, os bodes não andavam de escada rolante porque não tinha escada rolante. De repente a escada rolante foi implantada lá por causa do bode que não andava na escada. E alguém normal. Pensou, né, cara? Porra, cara, não dava, é ruim de descer com o bode pela escada, cara. E aí, cara, fui eu e meu amigo segurando o bode pra descer a escada. Nossa, cara. Cara, um segurando na frente e um segurando atrás o bode. E o bode, ele não é um negócio pequeno, né? O santo, ele podia ter pedido um coelho, sei lá. O bode, ele dá mais trabalho, muito mais trabalho. Porque tem duas possibilidades. Ou tu monta no bode e o bode carrega, ou tu carrega o bode nas tuas costas, né? A gente não pensou nisso, mas eu acho que o bode não ia aguentar, não. Porque o bode era muito fraquinho. E aí, cara... O bode de 50 pila? Oi? O bode de 50 pila não ia aguentar mesmo. Não ia aguentar. E aí, cara, no que você segura o bode, cara? Bode é igual uma oliveira, cara. Quando você balança, cai azeitona, cara. Então, quando você segura o bode, cara, ele começa a cagar, cara. Porra, já aprendemos duas coisas sobre bodes: que eles não descem a escada e que eles são touchscreen. Tu toca no bode, ele caga. Não. Cara, e aí, cara, o cocô do bode igual uma azeitona, né, cara? Parecia que a gente tava carregando pé de oliveira, carregando. Então, beleza. Saímos do Mercadão, meu amigo, porra, anos 90, né, cara? Pensou ele. Vamos pegar um ônibus. Vai ser tranquilo pegar um ônibus com bode. Tudo era possível nos anos 90. Só que não foi possível a gente entrar com bode no ônibus. Aí, cara, por que foi será? Aquela parada, porra, cara, não tão parando. E quando parava, não deixava a gente subir. Uma merda pra subir de bode no ônibus, né, cara? Uhum. Aí ficamos muito tempo, nós e o bode, né, criando aquele vínculo já com o bode lá, né, cara? A gente o bode lá, cara. E aí, porra, já sem opção, ele falou, cara, vamos parar um táxi. E aí o táxi também não parava, ou quando parava, não deixava a gente subir com o bode. Lembrando que na época não tinha Uber Pet, porque se tivesse Uber Pet, a gente pediu o Uber Pet, levava, né? Cara, mas mesmo hoje com Uber é difícil. Às vezes eu tenho que levar meu cachorro no veterinário e eu tenho que chamar o Uber e avisar pelo chat do aplicativo que tem um cachorro, porque às vezes os caras não aceitam. Imagina um bode
num táxi nos anos 90. Cara, impressionante. Não, e assim, e ele desesperado, porque era a parada. Cara, a gente não podia abandonar o bode, porque o bode era a parada da mãe dele, que ia fazer um sacrifício lá, que a mãe dele tava na merda por causa do bode. Tinha que matar o bode, porque ela tava com as dívidas lá, com o Exu dela lá. Porra, eu fui na mão que ia ser coberto de esporro pela minha mãe se ela descobre que eu tinha ido parar no Mercadão de Madureira, ainda mais comprar bode, porra, minha mãe católica, pra que porra é essa? Tu vai pro Mercadão de Madureira contra as minhas ordens e ainda vai comprar bode pra Macumba? Aí minha mãe ia me sentar a porrada, né, cara? E aí tô eu e ele no ponto de ônibus, esperando o ônibus, ou esperando o táxi, quando a gente tem a grande ideia. Porra, o jeito é voltar a pé. Nossa. Meu amigo, a gente atravessou um bode a pé. Cara, como é que eu vou te explicar? A gente se levou do Mercadão de Madureira até Vila Valqueire, na entrada de Vila Valqueire, assim. Cara, foi base de 1 hora de caminhada com o bode, cara. Meu Deus. Andando com o bode, cara. Andando com o bode. Cara, na beira de estrada. Aí ninguém passava, zoava. Ó o bode! Levando o bode. Arrastando. E o bode parava. Aí tomava água da poça. Uma merda, cara. A cena lamentável, cara. Uma cena lamentável, cara. E aí fomos levando o bode. Finalmente chegamos e ele deixou o bode lá com a mãe dele, né? Que ia levar, sei lá, pra que porra ia levar a mãe dele? Ia sacrificar o bode, né? Sei lá. Saber a gente até sabe, mas é melhor não termos detalhes dessa parte. Ia lá sacrificar o bode, mas diz que não se perde nada do bode, né? Que eu já ouvi falar que depois come-se tudo, né? Você sacrifica. Se aproveita pra comer? Então tá tranquilo. E depois come. Pelo que eu sei, sim, né? Posso estar falando uma grande merda, os ouvintes aí vão dizer. E aí, cara, fui eu, pra casa, cheguei tarde pra caralho, né? Minha mãe não sabe. Mãe não sabe até hoje, eu fiz isso. Ela vai saber agora quando eu escutar esse podcast. Ainda bem que ela não tem a habilidade pra baixar podcast. E aí, cara, senão é capaz dela me dar porrada hoje. Beleza, cara. Passou-se o fim de semana. Um final de semana de respeito, diga-se de passagem, né? Todo fim de semana que a pessoa tem um evento como esse, né? Exato, passou-se o fim de semana. Volto eu pra escola na segunda-feira. Quem eu encontro lá? Marcos Maluco. O bode. Não, Marcos Maluco. Que susto. Que susto, achei que era o bode. Marcos Maluco, né, cara? Porra, vou eu curioso perguntar, né? O parecido do bode, cara. Aí, eis que me surpreendo com a seguinte resposta. Cara, e aí? O que deu no bode? O que houve com o bode? Ele fala, cara, domingo, minha mãe foi na igreja e se converteu. Eu não acredito, cara. Foi na igreja e se converteu. Ela tava com muito problema, ela tava desesperada buscando salvação aí e tal, ela se converteu. Aí ela ficou com pena de matar o bode. Cara, que absurdo essa história. Aí ela ficou com pena de matar o bode, porque, porra, agora ela é de Cristo, cara. Então, porra. E aí o bode tá lá em casa, a gente batizou ele de Ezequiel, em homenagem à igreja. Botou uma bebida pro bode. Então Ezequiel tá lá em casa. E a gente vai ficar cuidando dele, cara. Cara, eu não acredito nisso. E o cara ganhou o Ezequiel que ficou cuidando do bode, cara. E o cara ficou com o bode lá pra ele. Cara, eu não acredito nisso, cara. Que história absurda. Eu pensei por um instante que vocês iam ter que devolver o bode. Que a mãe dele ia falar, não, devolve. Porra, nem fudendo que eu ia voltar lá pra devolver vocês. E aí, até eu estudei mais um ano com o Marcos. E até eu não vê-lo mais, que eu não sei se você conhece Marcos Maluco. Ele é uma figura emblemática lá do bairro. Se você conhece Marcos Maluco, viu alguma vez e sabe do paradeiro dele, entra em contato com uma figura muito interessante ali de Vila Valqueire. E a última vez que eu vi, ele ainda tinha o bode. E tem uma história interessante com esse desdobramento. Cara, é muito surreal essa história. O cara, ele tem um bode. Ok, a pessoa tem um bode. A pessoa pode ter o animal que ela quiser ter em casa, né? Desde que o Ibama permita e tal. Mas ele tem um bode que ele adquiriu para ser sacrificado. Será que o bode sabe dessa história? Como será que é a relação deles? É tipo um cachorro que tu pegou, é tipo tu ser um coreano, e aí tu pegou um cachorro pra fazer uma sopa. E aí na hora que tu ia fazer a sopa, tu olhou nos olhos do cachorro assim e Deus falou, não, batiza o cachorro de Ezequiel e fica aí com ele, tranquilo. E aí pronto, é isso. É quase uma parábola bíblica, né, cara? Cara, exatamente. O Marcos,
ele ficou tão fanático com essa parada de... Eu não sei se ele era da Universal, qual parada ele era. Nos anos 90, provavelmente era, que não tinha tanta diversidade assim, de igreja evangélica, né? Ele ficou Sim, com essa exatamente. parada porque na época também eu lembro que a família portuguesa é muito católica, né, cara? Eu hoje não sou porra nenhuma, mas na época eu era muito católico. Fazia catecismo, queria fazer crisma, queria virar padre e o caralho. Eu lembro que uma vez, depois desse fato dele se converter, cara, a gente saiu na porrada. Porque ele foi na minha casa e eu tinha umas imagens assim de São Judas Tadeu, São Roque, umas porra assim, né? E aí o Marcos, eu tava jogando videogame, ele levantou, olhou pras imagens do santo, olhou pro São Judas Tadeu e falou assim: tá repreendido, diabo? Eu falei: que isso, rapaz? As coisas que estão aqui, ó, tudo do demônio, essas porra. Eu, que isso, rapaz? Tá chegando meus santos, rapaz. Respeita meu santo. Tu não pode ver meu santo não, filho da puta. Isso é coisa do demônio. Cara, a gente saiu na porrada, cara. Por causa do É a famosa Guerra Santa. Guerra Santa. E a gente saiu na porrada. E nessa época ele ainda tinha o bode, cara. E aí ele sumiu, eu não sei o que houve com ele, cara. Talvez ele tenha morrido, inclusive, porque ele era tentando parar um ônibus, né? Não sei. Alguma coisa desse tipo. E nunca mais vi o Marcos Maluco, não sei. Dele, nem sei do Ezequiel. Se alguém souber, puder mandar foto, e eu ficaria... É um baita retrato falado, né? Procura esse Marcos Maluco, aí do lado tem um bode. Né? É um cara que anda com um bode de coleira por aí. Cara, que história maravilhosa, cara. Eu acho muito bonito o lance da mãe dele ter se convertido no mesmo final de semana que vocês foram buscar o bode. Cara, tanto real, né? É que essa galera vive no limite, né, cara? É uma galera que vive no limite, né? Então a galera tá pronta pra tudo, sabe, cara? É verdade. Então, o maior milagre desse negócio é que com certeza o bode Ezequiel também se converteu. Porque ele tava desacreditado, né? Ele saiu se cagando de Madureira, lá do Mercadão. Eu até não vi nada, inclusive, que esse bode que tenha pregado pra converter essa galera, né, cara? Porque tem aquela passagem que diz até o jumento falou, então vai ver o bode saiu pregando ali, ela falou, aleluia, não vou sacrificar esse bode, não. Cara, então essa é a história do Ezequiel, o bode pastor. O bode pastor, é isso. Cara, então, que maravilhoso. Pense aí, né, se você tiver a ponto de sacrificar um animal, dê uma olhadinha pra ele, ver que quem sabe esse animal pode ser o seu melhor amigo. Quem sabe esse animal tem uma mensagem pra te passar. Cara, que sensacional. É por isso que eu só compro animais já mortos já. Eu não compro vivo pra não me arrepender. Exato. Porra, você não precisa, mas eu acho que o sangue tem que ser fresco, né? As paradas. Descobriremos muitos detalhes, né? Descobriremos muitos detalhos. Os Santos, eles têm algumas exigências. Eu tenho um convidado aqui pro podcast que eu ainda não marquei a gravação com ele, mas ele já me adiantou uma história de uma vez que ele prestou serviços pra uma casa de umbanda ou de macumba ou qualquer coisa assim. Ele era evangélico, mas ele precisava de grana, e aí ele foi contratado, ele aceitou ser contratado pra tocar tambor numa casa dessas. E a história dele é bem por esse caminho religioso aí, eu acho que ele vai ter alguns detalhes pra nos acrescentar na nossa questão de umbanda. Coisas assim com macumba também, cara, porque, porra, eu morro de medo, como eu falei, né, cara? Cara, nada contra, eu sei que, porra, vou falar, ele tem medo, preconceito, não é preconceito, é cagaço mesmo, porque é incutido na cabeça do ignorante, igual a gente que não frequenta, né, um certo, né, cara, um mistério naquilo ali, uma coisa que a gente fica, caralho, o que tá acontecendo e tal, e tem imagens assim, né, porra, gritos, tal, sacrifício, a gente fica meio com medo. Eu sei que, porra, é puro preconceito meu, puro desconhecimento meu, mas a verdade é que eu tenho um profundo cagaço na minha ignorância, né, cara? E é um negócio bem assustador, assim, acho que até pra quem conhece é assustador, imagina pra quem não conhece, porque o pessoal incorpora uns negócios, o pessoal mata uns bichos, então é assustador. Cara, e aí que tá o bizarro, eu tive uma namorada, cara, meu amigo, e ela várias vezes aconteceu isso. Eu estava na casa dela, e a mãe dela, amigo, baixa o santo na mãe dela. Meu Deus, mano, do nada, vendo o Domingo do Faustão. Meu amigo, do nada, a gente tá assim, conversando, daqui a pouco vem a mãe dela. Quero doce, sentado no chão, batucando, amigo, pedindo doce, com criança. Quero doce, vamos brincar. Eu, cara, meu amigo, não sabia se eu corria, se eu dava doce, se eu chutava. Aí o cagaço do caralho, cara. Fico morrendo de medo com essas porra. Cara, que merda. Que merda.
Puta que pariu. Mas eu fico curioso com esses negócios. Tu falou aí a diferença da Umbanda e do Candomblé, que um mata bicho, outro não mata, é isso, né? Uma das diferenças, né, cara? Que eu acho que o Candomblé, tem várias. pelo que eu sei, é o que tem sacrifício ainda, e a Umbanda não tem mais, ou nunca teve, não sei. Tá, Mas a Umbanda é o Candomblé vegano. Teve teve um participante há pouco tempo do Minuto de Silêncio, no episódio que ele falou assim, cara, eu queria muito ir pra uma dessas religiões afro. E quando eu tive que escolher, acho que a fala dele foi exatamente essa no podcast, entre Candomblé e Umbanda, eu fui pra Umbanda porque não matava bicho. Ele fala isso. Aí eu decorei Entendi. essa diferença. Entendi. Pô, cara, do caralho. Aí, além de ouvir o Minuto de Silêncio e clicar nos links que eu já deixei na descrição aqui, tu quer divulgar mais alguma coisa? Cara, tem um podcastzinho que eu tava fazendo toda semana, mas não tô conseguindo mais dar conta, porque, porra, eu ando trabalhando pra caramba no Zorra, tal, na Globo, tô envolvido em várias coisas lá, mas que sempre que eu posto alguma coisa, e assim, também, lá já tem conteúdo pra cacete, então também não precisa alimentar sempre, se chama Curso de Humor. Você participou, inclusive, né, cara, então tem lá, são aulas, assim, de vários temas ligados ao humor, então se você gosta de humor e quer estudar humor, né, não só a parte engraçada do humor, você tem pretensões humorísticas, acho que vale a pena conhecer esse podcast aí, Curso de Humor, dar uma ouvida nele também, além do Minuto de Silêncio, claro que lá estou sempre contando essas histórias igual a que eu contei aqui e falando outro tipo de merda lá que talvez não te sirva pra nada, sirva só pra rir. Maravilhoso, cara. Então agora eu tenho que voltar no Rio de Janeiro não só pra participar do Minuto de novo, mas também pra conhecer o Mercadão de Madureira. Cara, ia ser foda, sem brincadeira. Eu falo isso pra várias pessoas que eu conheço. E eu gostaria muito de fazer seria uma parada que ninguém tem. Que é fazer um tour pelo subúrbio do Rio de Janeiro com os pontos turísticos do subúrbio. É só ponto montado num bode. Merda. Só ponto turístico merda. Pra gente ver as paradas maneiras. É um bode pra cada turista, todo mundo pega o seu bode e leva pra passear pelo subúrbio. Cara, porque a galera da Zona Sul, inclusive do Rio de Janeiro, a galera que eu trabalho na Globo, não conhece, não tem ideia que existe isso. Eles não tem ideia desse mundo, cara. Não tem ideia. Esse mundo não existe pra eles. E... é um mundo meio diferente. Eu imagino que o pessoal do Projac, sei lá como é que chama lá, os estúdios do Globo, eles não imaginam, assim, encontrar um bode na escada rolante, por exemplo. Não tem ideia disso. E aí, cara, teve uma experiência muito maneira que eu fiz, que teria o prazer de fazer contigo um dia, que é o seguinte... teve uns estudantes da Alemanha que vieram pra UFRJ, na época eu era estudante, eu, a minha esposa e o Eric, que gravava com a gente 1 minuto, e a gente teve a ideia de levá-los no Mercadão de Madureira, cara. Choque de cultura. Cara, os alemães ficaram embasbacados, cara. Pra ter noção, cara, eles compraram caixas de Guaravita pra levar pra Alemanha. Caixas e caixas de Guaravita. E aí, outra parada que um deles comprou foi um espremedor de alho. Ele falou assim, ele pegou um espremedor de alho e falou assim, vou levar para meu pai que é engenheiro, ele vai adorar isso aqui. Porque eles falaram que o alho na Alemanha só é vendido processado, não tem dente de alho. Eles não vende a cabeça do alho. Não, eles não sabem que existe cabeça de alho. E quando ele viu um espremedor de alho, ele falou, caraca, isso é o ápice da engenharia, cara. Então tá, coisas que se encontram no Mercadão de Madureira. De espremedor de alho a espremedor de bode. A Guaravitas, a bode. Cara, coisas que você não imagina. É um preço muito barato, acessível. Pô, decoração de festa. E, cara, você que comprou um Exu de 2 metros de altura, você pode comprar lá. Deve ser mais fácil que levar o bode pra casa. Pelo menos o Exu não deve cagar pelo caminho. Pelo menos não caga pelo caminho, cara. Cara, mas outro apelo que eu quero fazer aqui. Se algum ouvinte já comprou um bode no Mercadão de Madureira, me diz como é que foi pra levar pra casa. Boa, bom negócio. E se algum ouvinte já comprou um bode em outro lugar? Tem que fretar uma Kombi? Como é que os caras que faz sacrifício leva pra casa o bode? Pois é. E será que já vende no Mercado Livre hoje em dia? Será que dá pra comprar? Sei lá, é capaz. Com delivery, veio o bode, veio o motoboy e o bode atrás. Eu tô desatualizado no mercado de bode, mas é capaz, né? Fica a dúvida então aí, com certeza vai aparecer alguém que se não comprou um bode, conhece alguém que comprou, ou quem sabe até conhece o Marcos Maluco e sabe do paradeiro do Ezequiel. Boa. Valeu, cara. Obrigado aí, um abraço, boa noite pra ti. Valeu, e desculpa esse horário
tão tardio, mas valeu muito a pena. Foi ótimo. E em breve contaremos outras aqui. É sempre um prazer voltar. Já estou me oferecendo pra vir outras vezes aqui e contar outras histórias. Maravilha, cara, tá convidadíssimo. Valeuzão. Abração, tchau. Abraço, tchau. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Lembrando que se você for assinante do podcast, amanhã eu já tô de volta com mais um episódio. Se você não for um assinante, na semana que vem eu tô de volta na próxima segunda-feira com mais um convidado e mais uma história. Então é isso aí e eu fui.